Recentemente a gente falou de AMG no canal, a bordo daquele tributo sensacional. Hoje é a vez de falar de um SUV coupé, que é a nova moda, a nova tendência dos esportivos modernos. Esse aqui é o Mercedes-AMG GLC 43. Ele tem um estilo mais agressivo, rodas 21 polegadas e 390 cavalos. Saudações, pessoal! Bom, essa semana então falando de algo realmente interessante e divertido, que é o Mercedes-AMG GLC 43. Essa nomenclatura Mercedes-AMG, ela mudou, questão de 3 anos atrás, mais ou menos. A AMG ganhou mais importância dentro da marca. Bom, basta ver que o braço esportivo, a AMG não só é o braço esportivo, mas também a equipe de Fórmula 1, enfim, a AMG cresceu muito em termos de importância e é uma divisão esportiva realmente, digamos, já com uma qualidade excepcional. Então não é mais o Mercedes-Benz GLC AMG, é o Mercedes-AMG, né, GLC 43. Muito bem. O GLC é um carro que a gente já conheceu numa outra versão, essa aqui é a versão mais extrema, mais forte do carro. Ele passou por um facelift, lá fora tem uma outra geração, que ainda não chegou ao Brasil. Então esse aqui é de uma geração atrás. Tem algumas coisas que eu vou comentar internamente e algumas coisas que ele não tem em relação aí a eventuais, comparando ele com concorrentes, né? E realmente ele está um pouquinho defasado em algumas coisas tecnológicas. Em termos de diversão, de competência de construção automotiva, esse aqui é um dos carros mais legais que eu já guiei, porque ele tem um acerto muito bom. Então, começando por aqui, os AMGs atuais, eles têm essa grade que identifica também o modelo, e essa grade com o badge AMG, pequeno, até discreto, mas o conjunto óptico, né? Luz diurna, então a qualidade ótica também com uma qualidade excepcional. E seguindo por aqui, nós temos rodas de 21 polegadas, sistema de freios muito eficientes, falando de disco, de pinça, realmente tudo muito otimizado para a potência de 390 cavalos. E um dos segredos é isso aqui, biturbo, Formatic, a tração integral, realmente é algo sensacional nesses carros e realmente faz muita diferença. É uma tração integral sob demanda, então ele tem uma distribuição, né, 61 atrás, 39 na frente, que acaba ajudando bastante, né, quando a ideia é andar rápido, né. Detalhe da traseira também tem esse detalhe cromado para dar um toque a mais de requinte, mas a traseira dele também traz essa agressividade. A gente tem o detalhe aqui do aerofólio e aqui nós temos as saídas duplas de escape que identificam ele como um AMG e tem também um ronco muito bacana. Agora que eu comentei sobre coisas que ele não tem, uma delas é esse aqui, ó. A gente viu no EQA, né, realmente, recentemente, né, ele não tem essa abertura com o pé, que é uma coisa que concorrentes já têm, é uma coisa muito atual. Quanto à capacidade de carga, ok, bem acertada para a proposta. Uma coisa interessante para observar sobre design, mais um SUV coupé, a gente está coincidentemente pegando alguns carros e falando sobre essa pauta, né? Também ele tem um desenho muito uniforme, muito bem acertado visualmente. Em termos de espaço interno, para quem vai atrás, ó, o teto dele é mais baixo aqui, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um ressalto aqui que deixa ele mais alto nesse ponto. Então, se a pessoa tiver um pouco mais de altura, ela não vai se incomodar, né? De modo geral. Basicamente, também é um carro para 4 pessoas andarem, é um carro até grande para os padrões nacionais, mas também é um carro basicamente para 4 pessoas, né? E 4 pessoas andam bem, até com esse ressalto no teto, ajudou quem vai aqui atrás, é um pouquinho mais alto. Uma outra questão curiosa que diz respeito ao acabamento é essa aqui, tá vendo? A gente andou no EQA, que é um carro que tem aqueles detalhes em alcântara e tal. Esse carro tem bancos esportivos elétricos com memória, mas se você for ver, até faltaria um banco um pouquinho mais AMG, digamos assim. E aqui também nós temos o teto solar. Muito bem, motor ligado. Agora é o seguinte, aqui que eu falei da questão de ele estar um pouco defasado em relação até a outros modelos da Mercedes-Benz. O próprio C300 novo, né, já tem aquelas 2 telas grandes, né? Esse aqui ainda traz essa tela de 12 polegadas, o painel digital, e essa outra tela com a multimídia, com as opções, né? Mídias, Comfort, o AMG Performance. O AMG Performance basicamente é aqui, ó, ele te dá todas as informações e parâmetros. Então,
o gráfico, por exemplo, te mostra aqui a suspensão funcionando, te dá dados do motor, então potência, o torque que está sendo usado, consumo de combustível, e o Dynamic Select tem configuração individual, ele vai te mostrando aqui, mas eu já vou mostrar a coisa mais legal desse carro. Então o painel realmente, se você notar, ele é um pouco defasado em relação até a outros Mercedes que a gente andou recentemente. Provavelmente essa geração nova que saiu lá na Europa deve chegar aqui, ainda não sabemos quando, né? Mas a gente está falando de um carro de um valor mais elevado, então por isso que essas questões são levantadas, né? Mas o que é legal desse carro? Então, questões tecnológicas. Na questão de diversão ao volante e desenvolvimento mecânico, esse carro é sensacional. Detalhe aqui do volante de 3 raios, o volante multifuncional. Aqui, ó, isso aqui é uma das coisas mais legais desse carro, o seletor de modos dinâmicos. São 4 modos, basicamente você muda o seletor rapidamente, é um atalho. Então você está dirigindo, mudou para o Sport Plus, muda o carro, muda o comportamento, muda a suspensão, o carro fica mais agressivo, o escape fica mais agressivo, muda tudo. Os parâmetros aqui, ó, você pode daí, por exemplo, deixar no Comfort e botar, por exemplo, aqui, ó, o escape um pouquinho mais aberto. Então dá para mudar coisas individuais, deixar no Comfort e deixar a suspensão no Sport Plus, não faria sentido, né? Mas enfim, eu vou comentar sobre essa questão de conforto e comodidade agora dirigindo. Mas uma coisa que é legal aqui do painel, eu vim até para a garagem porque fica bonito aqui, no local mais escuro, né? Temos essa tela central e daí você tem as opções aqui. Isso é uma das coisas interessantes de customização. Aqui ele te mostra consumo, indicador eco, após partida, enfim, mas é do lado direito que nós temos as coisas mais legais, né? E temos informação para o motorista da proposta esportiva. Força G, aqui o boost do turbo, nós temos o torque também que ele está usando, a potência, ele tem temperatura do motor, ele te informa ali também a temperatura dos pneus e pressão, ou seja, bastante informação, e isso é uma coisa muito legal. Mas vale ressaltar que a ligação Apple CarPlay e Android Auto é com fio. E aqui a gente tem o belíssimo coração da máquina, um V6 de 3 litros com 2 turbinas e 390 cavalos. Realmente um motor que tem muita força, desde rotações baixas. E um detalhe, ele é um daqueles AMGs que não traz a assinatura do engenheiro, mas mesmo assim o acerto dinâmico desse carro é algo fenomenal. Muito bem, bom, Mercedes AMG GLC 43, né? Essa nomenclatura, eu até gostava do Mercedes-Benz, eu preferi o C63 AMG, eu gostava mais da nomenclatura, mas enfim, foi uma mudança técnica aí da empresa. GLC SUV Coupé, carro que tem já uma ideia de um estilo, né, que remete a algo esportivo, né? Isso é uma característica muito interessante do carro. Mas enfim, é isso que eu falei, você provoca ele e ele te entrega muita força, é um coice. E essas trocas de marcha no modo Sport Plus, elas são trocas de marcha que elas te dão o carro dá uma balançada, justamente porque você está no dinâmico mais agressivo e se espera ou se transmite essa sensação de esportividade máxima. Então assim, tecnicamente falando, o que eu comentei, né, é justamente que ele não tem, às vezes é bom 390 cavalos para sair de algumas situações, né? Mas de maneira geral, ele é um carro que ele te entrega muita força. Então, esportivamente, tecnicamente falando, sobre o conjunto, tração integral sob demanda, então ele distribui, como eu falei no início, né, 61, 39. Então ele tem uma dinâmica muito boa, excepcional. Se você usar o câmbio de 9 marchas também para as trocas manuais, ele responde rápido, faz a redução rápida, ou seja, ele é um carro muito bem acertado quando a ideia é dirigir rápido, né? E isso agrada muito, né? Todo mundo que
gosta de carro esportivo, certamente, se tiver a oportunidade de dirigir um carro como esse, vai achar fantástico, porque a dinâmica dele, repito, é muito boa. Eu acho que ele está defasado tecnologicamente, então você veja, ele não tem aquela questão do porta-mala, as telas que a gente vê nos Mercedes mais atuais, não temos aqui controle de cruzeiro adaptativo, que são coisas que outros modelos já têm, e os carros modernos, e nessa faixa de preço principalmente, também trazem esses itens, né, de série. Então, né, é uma coisa que, digamos, se espera de um veículo como esse. Mas como eu falei, ele está uma geração atrás, então tem essa diferença tecnológica. O único senão é o senão tecnológico do carro. Agora, falando tecnicamente, como vocês tiveram a impressão agora, tecnicamente falando, ele tem um desempenho realmente empolgante. A tração integral e a mudança toda que dá, que você é um giro de botão, né? Literalmente um giro de botão, o carro muda completamente a dinâmica. Então nós temos a dinâmica de aceleração, retomada, o próprio som do escape, ele fica bem estridente. E a outra questão legal também é a suspensão, parâmetros de suspensão mudam completamente, ou seja, ele é um carro que gruda daí no chão. Essas rodas de 21 polegadas estão calçadas com pneus Continental, realmente ele mostra a que veio, né? Mostra que é um AMG, que é uma versão aí feita para umas boas aceleradas, né? Sobre conforto, tem o modo Comfort. Eu posso dizer que o modo Comfort é o menos desconfortável para andar com ele. E, Belotti, isso é uma crítica? Não. Na verdade, é uma característica do carro. Ele é um carro feito para ser esportivo, para andar rápido, para fazer curva. Feito também para carroceria oscilar menos, ou seja, ele é um carro feito para te entregar o que ele entrega, tecnicamente falando. Então, a suspensão no Comfort, ela deixa ele menos desconfortável, mas não é um carro confortável. Tem outras versões do GLC que, para quem busca um Mercedes confortável, vão agradar mais, né? Então essa é uma coisa importante, que é uma característica dele. E, logicamente, repito, para nós que gostamos de carro esportivo, cara, eu acho na medida. Ele veste o motorista, apesar de ser até um carro grande, né? Ele não é um carro compacto, menor que o GLE, mas não é um carro compacto. Mas você encontra a sua posição de guiar, enfim, é sensacional, né? O que esse carro traz em termos de ajustes para você chegar na sua melhor posição de dirigir. Realmente é um ponto muito bom esse. E eu vejo isso como a principal característica do carro, a principal proposta. Qual a principal proposta dele? Acelerar, ser um carro esportivo, divertir. Então eu acho que nesse ponto ele realmente cumpre, né, o que promete. E para mim bastaria saber isso para gostar do carro. Eu acho que, como eu falei, quem quiser outro tipo de carro, compra outra versão do GLC, né? Mas eu acho que pro que ele promete, ele entrega muito e é muito divertido de andar, realmente bem acertado. Sobre consumo, a gente tem um consumo urbano aí por volta de 7,2, logicamente andando normal, né? Ó, eu voltei aqui. Você viu um bafto, né? Mas é um V6, né, cara? Puta som de escape. Então, o consumo, logicamente, andando normal, sem as esticadinhas que a gente gosta. 7,2. Na estrada, ele chegou a 10,1. Então, consumo aí, circuito misto, 10,1. Razoável, né? Eu acho que é um carro que tem aí um consumo que, de modo geral, agradou. E é isso, meus amigos. Deve vir a geração nova? Deve vir. Esse aqui tem algumas coisas tecnológicas realmente que ele fica devendo? Tem. Mas quando o assunto é dirigir, botar na estrada, botar na rua, e sensações ao volante, cara, isso ele entrega de sobra. Você sai com um sorriso no rosto depois de andar nesse carro. Obrigado pela audiência, um grande abraço. O nosso trânsito é esse, ó. São 13 horas agora. Olha só o trânsito de São Paulo, 13 horas, 1 da tarde. Eita. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Nos falamos. Até mais. Tchau.